tema do nosso trabalho é aborto. Alguns autores defendem que o termo correto seria abortamento. Então, em algumas bibliografias nós vamos encontrar aborto e em outras abortamento. Em segundo lugar, o que significa aborto? Aborto nada mais é que a interrupção da gravidez, sendo ela provocada ou espontânea. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o aborto significa a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pesa até 500 gramas. E também, segundo alguns autores, quando o feto mede até 16,5 centímetros. Bom, o aborto é proibido no Brasil, de acordo com o Decreto-Lei 2.848 de 1940, no artigo 128 do Código Penal Brasileiro, que proíbe o aborto no Brasil, salvo em casos específicos, como violência sexual, estupro, bebês com anencefalia, quando o bebê morre no ventre da mãe, ou em casos de risco de vida para a mãe. Bom, de acordo com o nosso Código de Ética, na seção 1 das proibições, no artigo 28, proíbe a participação do profissional de enfermagem na realização deste procedimento. Ok? Então, agora vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Tipos de abortamento. Ameaça de abortamento. É definido como sangramento vaginal, geralmente inodor, que ocorre antes da 20ª semana de gravidez e sugere que possa ocorrer abortamento parcial. Abortamento completo é quando o corpo expele todos os produtos da gravidez. Abortamento incompleto ocorre quando há somente eliminação parcial do conteúdo uterino. Geralmente apresenta sangramento ativo, embora na maioria das vezes não seja volumoso. Abortamento retido ocorre quando o feto e a placenta param de se desenvolver. Abortamento infectado ocorre quando uma infecção se desenvolve dentro do útero gravídico. Abortamento habitual é definido como 2 ou mais gestação clínica mal sucedida e documentada por ultrassom. Abortamento eletivo previsto em lei. Ele é feito em 3 situações: quando há risco de vida da mãe, e em caso de estupro e feto com anencefalia. Da atuação da enfermagem perante um aborto. Qual é a primeira coisa que devemos fazer? Devemos, primeira coisa, saber o código de ética. E depois, o que devemos saber? Conhecer as normas técnicas. Qual norma técnica? Então, a norma técnica, ela chama prevenção, tratamentos ou desagravos resultantes da violência sexual contra as mulheres e adolescentes. E o que diz essa norma técnica? Então, essa norma técnica, ela organiza a assistência que possui um guia geral para esse atendimento. Questão da ética em caso de abortamentos. Então, em caso de abortamento, o sigilo é fundamental. Diante desses casos, nenhum profissional de saúde deve revelar a informação sobre esse usuário ou paciente. Nenhuma autoridade, não pode revelar a nenhuma autoridade, nem judicial, nem Ministério Público ou para a família, salvo pelo próprio consentimento da mulher. E se for casos de adolescente, chamar o serviço social. E por que devemos chamar o serviço social nesses casos? Se for adolescente, comunicar a assistência social e focar na assistência desse cliente. Qual é a importância do sigilo? Então,
sigilo é importante para proteger a integridade do paciente. O que acontece se alguém quebrar o sigilo? Quebrando o sigilo, a pessoa sofrerá a penalidade do artigo 154. Enfermagem da bioética da mulher em abortamento. A mulher em abortamento, seja espontâneo ou provocado, ela tem o direito e o respeito fundamentados no princípio da bioética. A autonomia, que é o direito da mulher de decidir sobre sua vida e o seu corpo. A beneficência, que é a obrigação ética do profissional de saúde em aumentar o benefício e minimizar o dano, ou seja, fazer bem a essa cliente. A não maleficência, que é não prejudicar. E como a gente faz isso? Minimizando os danos, que toda ação sempre causa o menor prejuízo àquele paciente. Então você também minimiza os danos, assim como na beneficência. E na não maleficência, você reduz esses efeitos adversos e desejáveis à cliente quando você tem noção das suas ações. A justiça, que é um profissional da área de saúde, ele tem que ser imparcial. Ele não pode colocar os aspectos sociais, culturais, religiosos contra aquela cliente. Você sempre tem que respeitar a vontade da cliente e o bem-estar dela em primeiro lugar. A saúde da mulher em abortamento deve ser garantida com a ajuda da equipe multidisciplinar, sempre respeitando a liberdade, a dignidade, a cultura moral e ética dessa cliente. Os profissionais de saúde devem afastar os seus preconceitos, seus estereótipos, as suas discriminações, para que possam prestar um atendimento humanizado, e isso é priorizado no Humaniza SUS. Diante de um abortamento inseguro, o profissional de saúde deve ter uma conduta ética para não julgar a cliente, pois o nosso dever é acolher em qualquer instância, em qualquer fase da vida, em qualquer momento desse paciente, nós temos que acolhê-los. E isso a gente não pode medir esforços para isso, a gente tem que fazer tudo que seja possível para salvar a sobrevivência dessa mulher e não causar transtornos e constrangimentos para ela. O profissional de enfermagem tem que ter o conhecimento técnico-científico, bioético e das legislações que cercam o cuidado com essa mulher em abortamento, a fim de prestar o melhor cuidado de enfermagem. Então, eu vou falar do acolhimento e da orientação. Bom, entendemos que o acolhimento e a orientação são elementos importantes para a atenção humanizada às mulheres em situação de abortamento. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: para que essas ações deem certo, a primeira coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça é que nós não podemos fazer julgamentos. Por quê? Julgar não vai ajudar, ou seja, vai principalmente atrapalhar o serviço de atenção à saúde dessa mulher em situação de abortamento. Tá? Não é o dever da equipe de saúde fazer julgamento nenhum. Sem contar que a gente não pode esquecer da questão do sigilo, que é muito importante também por conta desse julgamento. A outra questão é entender que o acolhimento e a orientação é um dever da equipe de saúde e um direito da mulher em situação de abortamento. E também é importante para nós termos um roteiro de conversa. Esse roteiro de conversa, ele vai mostrar de uma forma organizada todo esse acolhimento, essa orientação que nós daremos a essa mulher, certo? Ou até mesmo ao casal que está passando por essa situação, certo? Mas o nosso foco é sempre na mulher nesses casos. E para a compreensão e execução desses 3 pontos que eu acabei citando, a gente tem que fazer 2 coisas. A primeira, nós temos que ter uma mudança de postura, né? A nossa postura perante ao conhecimento sobre o abortamento, como também a situação dessas mulheres. Nós não podemos nos dar ao luxo de atrapalhar esse atendimento, nós temos que realizá-lo para que ele seja eficaz. E fazer todo o possível para fornecer um serviço humanizado a essas mulheres. Porque abortamento não deve ser um problema que deva ser progressivo. A gente recebeu a mulher com esse problema, então vamos restabelecer a saúde dessa mulher. Esse é o nosso foco, a assistência. Reprodutivo após abortamento. A mulher com complicações de abortamento espontâneo ou por decisão pessoal tem necessidade de cuidados destinados a protegê-la das consequências físicas e psicológicas do processo que está sofrendo.
assim como evitar que volte a ser cometido o mesmo problema no futuro. Nos casos de aborto espontâneo de repetição, as mulheres precisam proteger-se de nova gravidez, até serem encaminhadas a um serviço especializado que as ajude no diagnóstico e tratamento do seu problema. Nos casos de abortamento provocado, a adoção imediata de contracepção tem se mostrado como medida eficaz o risco de novos abortamentos. Em geral, a mulher que teve uma gestação interrompida por decisão pessoal ou deseja ter uma nova gravidez em seguida, portanto, toda mulher que ingressa no hospital em abortamento deve ser acolhida e receber orientações anticoncepcional. Deve-se dar informações sobre todos os métodos aceitos no Brasil, inclusive sobre a eficácia de cada método para evitar a gravidez. Nesse sentido, o dispositivo intrauterino com cobre e os hormonais injetáveis trimestrais ou mensais têm se mostrado mais eficácia, por não haver risco de esquecimento. Nos casos de não aceitação ou impossibilidade de utilização desses métodos, a pílula e os métodos de barreira ganham lugar de destaque. Neste caso, a equipe de enfermagem deve orientar e informar que a recuperação da fertilidade pode ser quase que imediata após o abortamento e que, portanto, a anticoncepção deve se iniciar-se também de imediato, assim evitando o risco de novos abortamentos.